Nem só de LLM, ChatGPT e Llama vive o desenvolvedor. Então o objetivo aqui hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai utilizar e a gente vai desenvolver, principalmente, uma aplicação em Python, onde a gente vai pegar um vídeo, desse vídeo a gente vai extrair algumas imagens. Esse é um vídeo basicamente de uma reportagem que passou na TV, que tem algumas placas de automóveis, e através dessas imagens que a gente vai buscar desse vídeo, a gente vai extrair a informação, a gente vai extrair a placa dessa imagem, salvar isso numa estrutura de dados, num JSON aqui particularmente, e lá no final eu mostro para vocês como que a gente pode pegar essa informação e consultar dados, sejam dados sobre o veículo ou também sobre o proprietário deste veículo. Então o objetivo aqui, pessoal, é realmente a gente explorar um pouquinho e parar para pensar como que os nossos dados são utilizados e comercializados também. A gente vai ver que com umas R$ 15, né? 15 moedinhas ali, a gente consegue ter acesso a informações privadas através de uma simples placa. Então, a gente vive aí num mundo que essa preocupação toda com base nos dados e no que pode ser feito ou não pode ser feito, LGPD, é extremamente válida e aqui a gente vai demonstrar um pouquinho até desse processo, que pode ser facilmente feito, tá? Então, agora falando sobre o vídeo. Conceito só importante aqui pra gente saber, tá? A gente vai usar uma técnica, vou dizer assim, que é chamada de OCR, né? OCR, que é reconhecer caracteres em imagens. Então a gente vai usar um pacote para isso aqui na tela. Deixa eu puxar uma ferramentinha para a gente desenhar aqui e fazermos em conjunto, né? Deixa eu arrastar isso aqui pro lado. Tem que ser aqui em cima, senão ele não vem. Aqui, botar ele aqui do ladinho. Então o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar um vídeo. Desse vídeo, com essa biblioteca aqui, ó, OpenCV, lá no Python, a gente vai fazer, a gente vai abrir esse vídeo e vai extrair frames, tá? Um frame é basicamente uma foto, uma imagem, né? Então, quando a gente tem um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens e a partir de 24 quadros por segundo, né, 24 frames por segundo, geralmente é o que a gente utiliza ali em TV, eu vou dizer assim, ou em alguns filmes também, mas temos 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS. O FPS é a quantidade de fotos, né, de frames que a gente tem em um segundo, tá? Então aqui a gente vai pegar o vídeo e vai extrair esses frames. A gente vai gerar uma pastinha com várias fotos, né, vários framezinhos. E posteriormente a gente vai pegar cada uma dessas fotos que a gente extraiu de um vídeo, e esse é um vídeo, pessoal, de uma matéria, de uma reportagem que passou, que está disponível no YouTube, aonde tem algumas placas de automóveis, tá? A gente vai usar esse carinha aqui, ó, o Easy OCR. O que que é esse cara? Até deixei aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele. Ele é um projeto, basicamente, que a gente tem no GitHub, então vocês vão poder encontrar. Vou deixar o link aqui no comentário também na ferramenta. E ele é um pacote que a gente vai utilizar com Python e ele suporta mais de 80 linguagens. E aí, descendo aqui, acho que nas demonstrações, acho que essa aqui vai ser a melhor imagem para a gente dar uma olhadinha. O que que acontece? Ele tem algumas funcionalidades ali. Então a gente consegue fazer o reconhecimento de objetos e também extrair textos de imagens, né, de fotos, basicamente. Então, o que que a gente vai ter de informação uma vez que a gente pegou aquele vídeo, separou em imagens e leu cada uma dessas imagens? A gente vai ter aqui basicamente, vou chamar aqui de um retângulo, né? A gente vai ter uma área onde ele vai determinar início e fim, vamos dizer assim, desse texto que a gente está extraindo. Mas o mais importante, ó, ele vai trazer para a gente, e aí deixa eu puxar novamente aqui a ferramenta, o texto extraído, como a gente pode ver aqui, e também um percentual aqui de confiança nessa previsão que ele fez. Então é basicamente isso que a gente vai utilizar desse pacote. A gente vai extrair textos, a gente vai tentar extrair placas. A gente vai ver ali que existem sim, né, alguns probleminhas sempre nesse processo, então a gente vai usar até regex ali para ajudar a gente a validar. A gente vai fazer algumas substituições simples de textos também dentro do Python. E no final, o que que a gente vai gerar, pessoal, no final desse vídeo? Já vou abrir aqui direto o meu VS Code. Deixa eu fechar esse carinha. Isso aqui, ó.
do vídeo, pessoal, essa é uma sequência de placas que a gente encontra no decorrer ali da imagem que a gente vai utilizar, junto do percentual de confiança, né, de que esse texto que eu extraí realmente representa aquela placa. Então eu fiz um processo aqui, lá dentro do código, eu faço um filtro, pegando basicamente, deixa eu lembrar quantos por cento, então 0,75, ó. Então acima de 75% de confiança, eu utilizo essa placa, abaixo disso eu não utilizo ela, não estou salvando ela aqui nessa estrutura. Lembrando que esse percentual fica a critério de vocês, maior, menor, indiferente. Então pessoal, vai ser basicamente isso. Vou voltar aqui pro Obsidian. Então, vídeo do vídeo OpenCV, a gente vai gerar imagens. Dessas imagens, cada uma a gente vai processar com o Easy OCR, que é a ferramenta ali para a gente extrair texto dessas imagens. A gente vai ter uma listinha de placas. No final, pessoal, eu vou mostrar para vocês um exemplo de consulta de API. Então, eu não vou implementar aqui a consulta, mas vou deixar o exemplo aqui para vocês e a gente vai consultar até numa própria ferramenta desse serviço, né? Que é só um de vários pessoal que comercializam isso. E fica até aqui o disclaimer, né? Hoje em dia, simplesmente com a placa do automóvel, a gente consegue saber diversas informações pessoais, inclusive do proprietário. Então, constantemente, cada vez mais os nossos dados estão aí disponíveis para serem utilizados. Basta simplesmente a gente pagar por eles, beleza? Então, bora falar um pouquinho menos e agora bora lá para dentro do código. Eu já desenvolvi isso aqui previamente, não vou dizer que deu trabalho, mas sim, foi um tempinho, né, feito para a gente fazer isso. Vou passar junto com o código, junto com vocês, e a gente vai discutir alguns pontos ali e executar também em conjunto. Fechou? Então, vou abrir aqui o VS Code. Deixa eu minimizar aqui a outra abinha. Show de bola. Então, o que que acontece, pessoal? Eu tenho basicamente aqui um script, e como sempre, tá? Até eu quero ter acesso a esse código, quero utilizar. Entra no nosso Discord, o link vai ficar aqui embaixo. Lá a gente tem vários conteúdos sobre a área de dados e eu também disponibilizo o código fonte desses vídeos. Vai estar lá dentro dos nossos canais, dos nossos fóruns, é só pesquisar pelo título do vídeo que vocês vão encontrar esse conteúdo lá dentro também. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, pessoal, bibliotecas, tá? O que que a gente vai utilizar aqui ao longo do vídeo? Como eu comentei, a gente vai utilizar o OpenCV para fazer a abertura desse vídeo e processar ele, gerar imagens. Sistema operacional aqui, eu vou utilizar algumas funções. Regex, então a gente vai usar regex para ajudar a validar se a informação que eu estou extraindo daquela imagem realmente é uma placa. EasyOCR, o pacote que a gente comentou. JSON, que eu vou salvar isso aqui para um JSON posteriormente. O glob, pessoal, é para a gente listar diretórios e arquivos dentro desses diretórios com Python. TQDM, aquela biblioteca para a gente mostrar uma barrinha de progresso ali enquanto a gente está processando, para a gente ter uma noção, né, de evolução do nosso script. E o logger também, que no caso é o logro aqui, para a gente fazer alguns logins no nosso script, beleza? Então, de pacote, é basicamente isso. O processo, pessoal, o que que a gente faz aqui? Então, quando a gente inicializa, né, e aí só lembrando, o que que esse if name igual a main aqui faz? Quando a gente chama o script Python diretamente, né, no meu caso aqui o arquivo main.py, ele vai entender que eu estou chamando diretamente esse arquivo e ele já vai executar esses comandos que estão aqui embaixo. Caso eu faça o import desse arquivo para ser utilizado em outro código, alguma outra função, esse bloco aqui não vai ser executado, tá? Então esse if name igual ao main é uma boa prática, geralmente que o pessoal utiliza, para quando eu chamar diretamente o meu arquivo, ele ter um comportamento, mas se eu quiser reaproveitar algum método dele, alguma coisa, a gente também consiga fazer. Bom, bora lá. Opções aqui, tá? Dentro do EasyOCR, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, tem algumas opções ali de decoder que a gente pode utilizar. Eu fiz alguns testes entre esse Greedy, Bean Search e Word Bean Search. O que deu um resultado ali melhor foi o Bean Search. Então, são técnicas ali por trás
que a gente utiliza para transformar aquela imagem, aquele caractere em um texto. Tem alguns artigos bem legais no Medium até, para quem quiser entender um pouquinho mais a diferença deles. Então aqui eu só estou definindo qual vai ser o meu decoder. Feito isso, pessoal, eu vou instanciar aqui uma classe, que nesse caso é essa classezinha aqui, ó. Depois a gente vai dar uma olhadinha nela, nos métodos e de como a gente implementa. E aqui, pessoal, é literalmente linha 90. Eu vou pegar esse vídeo. Então, dentro aqui da pasta, pessoal, do projeto, a gente tem esse vídeo aqui, ó. É uma matéria, como eu comentei previamente, que tem algumas placas, né, de automóveis. Então, obviamente, nesse exemplo aqui, ele mostra diretamente até a placa numa resolução boa, numa boa definição. Mas se a gente avançar um pouquinho o vídeo, deixa ele carregar, ele vai ter algumas outras filmagens, filmagens de rua também, eu vou dizer assim, que não tenham talvez ali um foco direto, né, na nossa placa ali de maneira destacada, mas a gente também vai buscar, extrair essas informações, beleza? Então, o vídeo é o nosso pontapé inicial. E aqui, pessoal, só relembrando, né, a gente está partindo aqui de um vídeo. Pensa que talvez, e aqui só extrapolando, né, por que que a gente talvez não tenha alguma coisa assim rolando na estrada para capturar placas, consultar se o veículo é roubado ou não, emitir algum tipo de alerta. Digo aqui que isso é completamente possível, plausível, em alguns lugares já deve até existir, e a gente vai implementar isso aqui em conjunto, tá? Então, bora lá. Nosso insumo inicial é o vídeo. Voltando aqui para o script, pessoal. Então, a gente vai chamar um método aqui, ó, que é o converter vídeo para imagens, que eu defini ali em cima, tá? Então vamos dar uma olhadinha nele aqui para a gente começar a entender o que, que cada pedacinho do nosso código faz. Dentro, pessoal, desse método aqui que a gente tem, basicamente o que, que eu recebo? Então, é uma classe, né? E eu tenho aqui dentro do init esse carinha, plates, que vai receber as nossas placas ali no final, e o reader, que é o leitor ali que eu crio com o próprio OCR. Então essa classezinha está ali dentro do init. Eu vou receber o caminho do vídeo e a pasta para a qual eu quero extrair as imagens, basicamente. Então, nesse primeiro bloquinho aqui, né, o que, que a gente faz? Se o caminho não existir, se a pastinha ali não existir, e no nosso cenário aqui, pessoal, ela não existe, então a gente pode ver aqui na direita que eu não tenho a pasta, e o nome da pasta, vamos navegar aqui embaixo, é images, né, imagens em inglês. Ele vai, basicamente criar, se não, ele não vai criar, e se acontecer algum erro aqui, ele vai jogar esse erro pra gente. E se for a primeira vez que eu estiver rodando esse script, pessoal, o que que acontece? É aqui, na prática, que acontece a extração, a leitura do vídeo e transformar isso aqui em imagens. Então, isso aqui é o OpenCV2, a biblioteca do Python. Existem diversos exemplos na internet, documentações que vocês podem encontrar também. Vou resumir ela aqui, tá? Então, a gente vai basicamente abrir o arquivo, a gente vai ler esse arquivo e a gente vai gravar essa imagem, tá? Dentro lá da nossa pastinha que a gente definiu. E posteriormente, eu vou, nesse caso aqui, a gente vai processar de 15 em 15 frames. Então, a cada 15 frames, a cada 15 fotos que a gente tem dentro do nosso vídeo, eu vou pular isso. Para quê? Matheus, posso gerar uma imagem para cada frame? Posso. 1 segundo de vídeo, se o meu vídeo tiver 30 frames por segundo e eu utilizar um frame, eu vou ter 30 fotos dentro do meu diretório. Então, será que eu realmente preciso de 30 imagens por segundo? No meu cenário, provavelmente não. Então, eu tenho aqui 15 frames. Então, considerando que o nosso vídeo tem 30 frames por segundo, e eu vou gerar uma imagem a cada 15, significa que a cada segundo de vídeo eu vou ter 2 imagens para a gente analisar ali dentro, ok? E aqui, basicamente, depois a gente libera, né, esse arquivo, fecha ele e assim por diante. Então, o converter imagens para vídeo é isso que ele faz. Ele vai ler, ele vai imprimir para a gente aqui o que, que ele está processando, gravar essa imagem, pular a quantia de frames e depois, quando chegar ao fim desse vídeo, a gente sai dessa estrutura aqui de repetição.
converter imagens para vídeo, é basicamente isso. Posteriormente, pessoal, esse images list nada mais é do que o glob que eu comentei anteriormente. Então a gente vai vir abrir aqui o método dele, que é o quê? Eu vou listar todas as imagens, todos os JPEGs aqui nessa questão, que estão dentro dessa pastinha, e eu vou gravar isso dentro de uma lista, tá? Então é bem simples mesmo esse método aqui, não tem muito segredo. E aqui eu basicamente inicializo o nosso dicionário, que vai ser esse dicionáriozinho aqui, ó, esse JSON aqui, na verdade, na hora que a gente salvar, com placa e o nosso percentual de confiança nessa predição ali que a gente fez, ok? Dando sequência aqui, tá? TQDM. O que que acontece? Toda vez que a gente utiliza esse componente dentro de uma estrutura onde eu posso fazer uma iteração, né? Então, dentro de uma lista, dentro de um dicionário, dentro de qualquer outra estrutura dentro do Python, né? Onde a gente possa passar item a item, ele vai gerar uma barrinha de progresso automático para a gente. Então isso é muito útil quando a gente tem uma estrutura, precisa processar item a item, eu quero saber ali uma barrinha de progresso, basicamente, tá? Ele funciona tanto no Python diretamente, via terminal, e também funciona no notebook. Então, também é uma ferramenta legal para a gente utilizar dentro dos nossos próprios notebooks, ok? Beleza, então, para cada imagem dessa lista de imagens que eu vou ter aqui dentro, a gente vai fazer um processo, tá? E aí, antes de eu já explicar como funciona esse código, eu vou botar a executar aqui, junto com vocês em background, esse processo, que enquanto ele vai fazer a extração das imagens, a gente dá sequência aqui dentro. Então, vou voltar aqui pro meu terminal. Então, estou aqui já dentro do diretório, aonde eu tenho o meu vídeo e aonde a gente vai gerar a nossa pasta com as imagens lá dentro, tá? Então aqui dentro a gente não tem a pasta chamada imagens, nada do tipo. O que eu vou fazer, pessoal, é literalmente pegar o Poetry. Então só relembrando aqui, o Poetry a gente utiliza para gerenciar ambientes, né, de desenvolvimento também dentro do Python. Então, eu tenho o meu shell aqui, né, um ambiente isolado com as dependências desse meu projeto isoladinho, bonitinho. Então, se eu navegar para outro projeto, eu vou ter outras dependências, outras bibliotecas, e elas ficam isoladas, tá? E aqui eu estou usando o Python 3.11.9 para a gente fazer esse vídeo. Fechou. Uma vez que eu estou aqui dentro, a gente vai chamar aqui o nosso Python e main.py. O que que vai acontecer aqui? Como eu não tenho as minhas imagens ainda, ele vai fazer aquele processo de abrir o vídeo e extrair, basicamente, o que a gente precisa, tá? Então olha só o que ele está botando aqui na tela, né? Para cada frame eu estou gerando uma contagem, a gente incrementa em 15 essa contagem, e aqui ele só tem um info, né, lá no log que a gente colocou, onde ele vai imprimir na tela qual o frame que ele está processando. Então, vou deixar ele processando aqui, a contagem é pequena, já já deve finalizar. E percebam aqui, pessoal, já temos a pastinha chamada imagens, né, images, e aqui dentro, olha que legal, a gente tem os frames já extraídos, basicamente com algumas placas aqui que a gente vai trabalhar posteriormente para fazer a extração desses dados aqui, beleza? Vou voltar para cá. Ele já finalizou e ele já deu sequência, pessoal, no processo que agora, ó, de pegar cada imagem daquela pasta e extrair junto com um nível de precisão. Então ele não vai extrair aqui apenas placas, ele vai extrair qualquer informação que ele encontrar dentro da imagem e com um regex a gente valida o que realmente é uma placa, tá bom? Então vou fechar aqui os nossos frames, vou voltar para o nosso código. E aí, basicamente, pessoal, o que que acontece? Listei lá as minhas imagens, a gente tem esse método aqui, ó, ler o texto da imagem, basicamente, né? Read text from image. E a gente recebe aqui a imagem e o decoder. Para dar uma olhadinha nesse carinha aqui, é basicamente self-reader. Então, lá no init, pessoal, a gente define o nosso leitor. Aqui eu estou basicamente acessando ele e passando a imagem e o meu decoder, né? Lembrando que o meu decoder aqui é o bin search.
e ele vai retornar os resultados que ele encontrar lá dentro. Esses resultados é basicamente isso que a gente está vendo na tela, tá? É tudo que ele conseguiu pegar da imagem e transcrever para texto de algum modo. Não tem apenas placas, que nem eu comentei, vai ter toda a informação. Então, se eu tiver eventualmente, sei lá, um recibo, né, vamos supor ali, eu quero extrair algumas informações desse recibo, a gente consegue fazer, pegar a informação de placa, talvez realmente existente, tudo que tiver na imagem, que for um texto, um caractere, ele vai tentar fazer esse reconhecimento e converter para gente. Então aqui, ó, eu vejo que ele tem 312 imagens basicamente para fazer. Isso ele tem aqui embaixo, pessoal, aqui ó, bem no cantinho. E a gente está ali agora no número 208, 209. Tudo isso ele está executando localmente na minha máquina. E se a gente conferir, pessoal, minha plaquinha de vídeo aqui, a minha GPU, ele usa ali um algoritmo de rede neural por trás. Ele está aí com seu consumo de GPU em 100% basicamente. Então ele está trabalhando ali para fazer todo esse processo. Beleza? Voltando para cá, então a gente lê esse texto da imagem ali basicamente. Eu dou um logger aqui, justamente para a gente ler o que ele conseguiu extrair. E assim que finalizar isso aqui, eu vou passar com detalhe com vocês, não se preocupem. E aí, pessoal, aqui tem uma coisinha legal, tá? O que acontece? Eu criei uma estrutura que é quase como um upsearch, né? Um update ou insert. O que significa isso? Se esse texto que eu li, se essa linha, ela for uma placa válida, e isso vem aqui ó, do filter plates, então o que o filter plates faz basicamente? Ele vai pegar cada linha do meu OCR, que ele leu a minha imagem, e vai analisar, pô, isso aqui parece uma placa? Sim ou não? Então, para facilitar, tá? O que eu faço aqui? Eu dou um replace em alguns caracteres, então eu removo eles basicamente da minha string para facilitar, porque às vezes eu vi que ele reconheceu um espaço onde não tinha, e isso acabou escapando da nossa regra do regex, e posteriormente aqui a gente acessa, né, o texto e a precisão desse texto que foi extraído. Lembrando que essa precisão já é retornada automaticamente pelo Easy OCR, né, que é a ferramenta que a gente utiliza. Eu dou um print nisso aqui também, né, faço um info, a gente vai ver ali na sequência. E o que acontece? Caso essa placa seja válida, caso isso seja uma placa, e como que eu faço isso? Retornando aqui um booleano, né, um verdadeiro ou falso, para um regex para validar se isso é uma placa ou não, tá? E o regex aqui já considerando as placas do Mercosul, que são as novas placas. Então, se isso aqui for uma placa e a precisão for maior que 0,75, então 75% de confiança para mais eu estou considerando, eu retorno essa estrutura, a placa, né, que é o meu texto extraído, e a precisão que a gente encontrou. Caso contrário, eu não retorno nada, beleza? Então, uma vez que eu tenho essa informação aqui, ó, esse meu text plate, o que eu faço? Pô, peraí, é uma placa. Então, se é uma placa e a precisão é maior do que o da própria placa, porque pensa o seguinte, eu tenho um carro ali. Eu posso ter, às vezes, a mesma placa aparecendo em 1, 2, 3, 4 frames diferentes. Essa estrutura aqui, pessoal, vai fazer o quê? É a primeira vez que eu estou recebendo essa placa, então joga ela para dentro. É maior que 75 e, e eu nunca recebi ela antes. Quero essa placa. Pô, processei de novo. Cheguei no mesmo valor de placa, só que a confiança está menor, eu não atualizo a minha estrutura de dados. Opa, peraí, eu peguei a mesma placa, só que dessa vez a minha confiança é um pouquinho maior. O que eu faço? Atualizo essa minha estrutura contendo a placa e o maior valor de confiança que eu encontrei. Então é a estrutura que a gente chama, né, de update ou insert. A gente vai inserir caso não exista ou atualizar em caso que essa placa já exista e tenha uma precisão menor, tá? Caso contrário, eu só dou aqui não é uma placa válida. Por fim, a gente pega esse arquivo e eu salvo num arquivo
com o nome do decoder aqui que eu utilizei e dou um logzinho aqui no final dizendo que tudo finalizou. Vou voltar aqui pro terminal e olha que legal. Terminou aqui, basicamente, de processar. E agora, pessoal, eu vou conseguir até olhar com vocês aqui com um pouquinho mais de calma agora e precisão no processamento mesmo sendo feito. Vou abrir aqui a nossa ferramenta e a gente vai dar uma olhada, pessoal, nesse bloquinho aqui, ó. Por que que isso aqui é legal? A gente tem diversas informações dentro de uma mesma imagem. Então ele extraiu aqui uma sequência de números, 52 igual 8 igual 0 underline. Pô, isso aqui não fez muito sentido. Ele extraiu, por exemplo, ó, a palavra Fiat com uma precisão de 086. WSL, GES, não sei, isso aqui não está fazendo muito sentido. Opa, peraí. OPO 8773, uma precisão de 0,89. Interessante. Ele caiu lá no nosso módulo, então ele identificou isso aqui como uma placa, ele validou a precisão e ele validou o regex, como isso aqui é uma placa. Mas depois ele acabou caindo aqui em alguma regrinha dizendo que não é uma placa válida, né? A gente já vai ver ali na sequência por quê, junto com a precisão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é basicamente isso. Então ele vai extrair texto, confiança, vai tentar identificar isso aqui ser uma placa e depois lá no regex ele vai validar para ver se está tudo certinho aqui ou se a gente tem alguma coisa errada, beleza? Vou subir aqui, pessoal. E aí, deixa eu sair aqui do nosso visualizador para a gente pegar uma placa que talvez tenha sido validada aqui dentro. Na verdade, acho que essa mesma a gente pode utilizar. OPO 8773. Deixa eu abrir aqui o nosso plates e vamos ver se ela está aqui dentro. Opa, ela está aqui, ó. OPO 8773, com 9177 de confiança. Aqui, na verdade, ele retornou que não é uma placa válida, mas na verdade não é porque ele não identificou uma placa, tá? É porque a precisão era menor do que essa placa já prevista anteriormente. Na verdade, aqui o ideal, até pensando, era a gente botar um log diferente, indicando que é uma placa válida, mas que ela não foi atualizada devido à precisão. Agora deu para entender certinho. Então, pessoal, ele gerou esse arquivo aqui pra gente, ó, chamada plates bin search, tá? Então, todas as placas que a gente extraiu. Se eu abrir aqui imagens e pegar os últimos frames, aqui a gente tem alguns frames muito bons da nossa ex-presidente Dilma. Isso aqui não é uma placa válida. Essa aqui, talvez, ó, Hex 0049. Vamos ver se a gente encontra ela aqui. Hex 0049, com uma precisão de 0,99. Porque até em uma dessas imagens, se eu não me engano, a gente tem um foco lá gigante na placa, tá? Então, tá aqui o processo de extração de dados, imagem, vídeo para imagem, extrair caracteres, dos caracteres a gente valida com regex e cria essa estrutura fazendo o nosso update insert. E aí agora a gente vem o quê? A gente vem para a parte final, basicamente, aqui do nosso vídeo, que é consulta API dados veiculares. Existem, pessoal, diversas APIs, diversos serviços que você pode contratar, onde você fornece a placa ou chassi também de algum automóvel, de algum qualquer coisa aí, né, que se encaixe no contexto automóvel, carro, caminhão, e que precise, né, rodar, etc e tal. E a gente consegue buscar algumas informações. Então, o meu intuito aqui é justamente abrir até a visão de vocês e fazer a gente pensar um pouquinho do como os nossos dados são simplesmente comercializados por aí e a gente não tem também, de certo modo, mais sequer privacidade em muitas coisas. Então, se você abriu, por exemplo, né, um CNPJ, alguma coisa do tipo, seus dados precisam, né, nesse caso, inclusive, estar disponíveis. Você vai receber ali ofertas, vai receber golpes também. Existem sistemas hoje em dia que comercializam dados pessoais, que o pessoal utiliza para fraudar e dar golpe.
Aqui a gente está vendo algo que não é ilegal, então é simplesmente um processo de extração. E a gente vai utilizar APIs que fornecem dados que podem ou não ser sensíveis, dependendo do que a gente precisar. E é realmente só para a gente ver o como os dados hoje em dia são utilizados e comercializados, ok? Deixei salvo aqui, pessoal, um exemplo de site que a gente pode utilizar para fazer essas consultas, tá? Então vou voltar aqui para o navegador. A gente estava lá no nosso projetinho do EasyOCR, bem legal, tem alguns exemplos aqui dentro também ó, que vocês podem acessar. Diversas outras línguas, tá? Eu acho que é mais de 60 línguas ali que ele tem suporte. Então, se você talvez tenha uma tarefinha ali de, pô, preciso de imagem para texto, etc e tal, pode ser um pacote interessante para você utilizar. Vou voltar para cá. Dentro do nosso Bing Search, vou pegar esse carinha aqui, Rex0049, vou colocar aqui em um desses sites. Aqui ele fornece uma API, uma interface, na verdade, visual para a gente utilizar, mas tudo isso, pessoal, pode ser acessado via API, tá? Tô fazendo um pagamento ali, obviamente. Então, olha só que legal. O que a gente conseguiria de informação através da simples placa do automóvel? Marca, modelo, ano de modelo, ano de fabricação, número de chassi, combustível, número do motor, estado que ele foi faturado, município, cor, a placa, o Renavan, olha só, nome do proprietário e algumas informações até sobre o proprietário. Eu já trabalhei aqui com APIs, pessoal, desse tipo, que forneciam nome de mãe, empresas que a pessoa possui ou não no nome dela, se tem multa, se não tem multa. Assim, a quantia, né, a quantidade de informações que a gente consegue extrair simplesmente de uma placa ou de um chassi, hoje em dia é enorme. Basta que a gente faça o pagamento, vou dizer assim ali, basicamente. Então, só dando um exemplinho aqui, a partir de R$ 13, pagamento via Pix, liberação instantânea, basicamente, a gente consegue ter acesso a esse tipo de informação. Deixa eu pegar uma outra aqui só para a gente testar. Vou pegar essa última aqui. Então, vou voltar aqui, fazer a minha consultinha manual e vamos ver o que ele vai retornar. Então, em algum momento ali do vídeo, pessoal, apareceu um Fiat Uno pra gente, ano e fabricação 2000, cor azul, a gasolina, deixa eu ver o que mais tem aqui, ano nacional, ele tem a placa, e aí as outras informações estão bloqueadas. E ele traz, por exemplo, aqui também já a tabela FIP daquele carro que está ali. Então, olha como o pessoal começa a utilizar bancos de dados, utilizar informações, começa a cruzar esses dados e como a gente consegue, a partir de um vídeo, coletar imagens, extrair a placa, salvar isso numa estrutura de dados, que poderia muito bem ter sido um banco, sei lá, alguma outra estrutura que a gente compartilha esses dados e ter um outro job, um outro serviço para enriquecer essa informação. E talvez até chegar na tabela FIP. Então, fica até a dica, caso alguém queira dar sequência aqui no vídeo, pessoal, pode entrar no nosso Discord, pode baixar esse material lá dentro, não tem nada demais aqui dentro. Acho que está bem simples. Pré-requisitos é basicamente ter o Python e o Poetry nesse contexto para fazer a instalação dos pacotes. Mas também pode utilizar os pacotes sem instalação do Poetry e usar talvez a API da FIP aí para a gente pegar através do carro os valores. Ou ele já faz aqui automático também. Então, pessoal, acho que o vídeo era isso, basicamente. O objetivo principal, além de demonstrar o uso de ferramentas, né, vou chamar aqui de IA, mas como que a gente utiliza, né, não apenas a LLM, mas como a gente utiliza modelos para fazer reconhecimento de imagem para texto e como aplicando isso no dia a dia, na nossa realidade, eu vou dizer assim, pode ser feito, e também o quão simples e o quão frágil são os nossos dados hoje em dia, tá, pessoal? Novamente, foi só um exemplo de API
existem diversas APIs que fazem a mesma coisa e, inclusive, outras que trazem muito mais informações pessoais sobre o proprietário, inclusive até contatos, tá, pessoal? Já trabalhei com APIs que traziam e-mail, telefone para a gente entrar em contato com o dono daquele veículo. Olha o quão sensível é esse processo e como a gente realmente precisa tomar cuidado com os nossos dados, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Como sempre, qualquer coisa, nosso canal do Discord tem bastante conteúdo pela frente saindo. Conteúdo relacionado à área de dados, conteúdo relacionado à utilização de inteligência artificial, mas também não somente LLMs, né, que é o nosso novo boom do momento, mas também parte mais clássica também, que agora tem também a devida atenção. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Vejo vocês na próxima. Até!